Tá bem, então. Olha, primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo convite desse nosso encontro de hoje, a todos vocês que estão aí me ouvindo e vendo, né, também, virtualmente estamos reunidos. Eu quero agradecer esse convite feito em nome do Centro Acadêmico Sobral Pinto, da nossa co-irmã da PUC do Paraná. Quero agradecer a Fernanda, o Guilherme e a Isadora, que estão aqui nos dando esse apoio inicial. Nós tivemos aí uns problemas de entrada, de comunicação e vídeo, mas acho que está tudo resolvido. Agradeço então a vocês e vamos passar o nosso encontro. Nós temos que conversar hoje sobre aquele assunto que mais nos diz respeito nesse dia a dia, que é justamente a pandemia do novo coronavírus e como a justiça criminal vai se comportar nesse caminho, né, nesse cenário. Eu quero primeiramente dizer a vocês, acho que é importante, aqueles crimes que nós podemos levantar na esfera penal em relação a essa época que estamos vivendo hoje, que é a época do coronavírus. E eu fiz aqui uma relação, vou passar a vocês. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a maior parte dos crimes diz respeito a delitos contra a saúde pública, que é um bem jurídico de todos nós. Não é um bem jurídico individual, como o patrimônio, como a vida, como a integridade, é um bem individual, é um bem coletivo, é um bem difuso. Então, pertence à sociedade. Os crimes contra a saúde pública representam aqueles tipos de delitos que nós chamamos de crimes vagos, né, porque não tem um sujeito passivo determinado. Na verdade, o titular desse bem jurídico, como eu já disse, somos todos nós. Então, há uma importância muito grande em nós preservarmos a saúde pública. E dentro dessas esferas é que o legislador criou tipos penais para essa função. O primeiro que nós temos lá no artigo 267 do Código Penal é o crime de epidemia. Esse crime é muito difícil de ser configurado. Eu nunca vi, eu tenho mais de 30 anos de magistratura, hoje estou no tribunal, mas já estive muitos anos em primeiro grau, na justiça criminal, eu nunca vi um processo de epidemia. Mas nós temos. E o 267, ele, quando tem resultado morte, uma epidemia com resultado morte, é crime hediondo. Só que esse tipo penal, ele é um tipo que diz causar epidemia. Então, embora seja um delito formal, que basta causar a epidemia e já configura o delito, não precisa haver morte, não precisa haver a comprovação de resultados catastróficos para a sociedade, mas ele precisa, como perigo concreto que ele precisa dar prova de que houve esta causação. Alguém provocou num lugar onde não havia a epidemia. A epidemia, como vocês sabem, diferentemente de um mero surto de uma doença, é uma coisa que se espalha. Quando a gente fala num surto, é uma coisa bem localizada. Houve um surto num determinado bairro de uma cidade. É uma coisa isolada. Já falamos em epidemia quando isso abrange um comportamento muito mais envolvente, quando já passamos para bairros, aí cidades, estados, estamos já diante de uma epidemia. E, logicamente, a pandemia, que é o que nós vivemos hoje, de acordo até com a denominação dada pela OMS, já abrange países. Então, temos aí essa escala, um surto, uma epidemia, uma coisa de cidades espalhada em regiões, e uma pandemia, que é uma coisa mundial, internacional. No nosso caso, o 267 é uma coisa que, evidentemente, envolve regiões. Mas vejam, mais uma vez eu preciso dizer a vocês, é preciso que alguém cause num local onde não há. E hoje, meus amigos, é muito difícil que nós tenhamos qualquer tipo de prova que alguma pessoa causou epidemia num lugar onde não há epidemia, onde é um lugar totalmente puro, um local estéril. A menos que nós tivéssemos, por exemplo, uma aldeia de índios totalmente isolada e uma pessoa sabendo portadora, porque o crime é doloso,
do coronavírus, ele entra nessa aldeia, não é? E dolosamente passa o vírus, causando naquela comunidade toda uma epidemia. Não acredito que isso seja provável e não acredito que seja possível de provar. Então, não há hoje nenhum tipo de inquérito ou investigação que seja do meu conhecimento em relação à epidemia. Porém, o artigo que vem a seguir, aí sim, é a infração de medida sanitária preventiva, artigo 268 do Código Penal. Nesse artigo, meus caros, nós temos uma infração de menor potencial ofensivo. É uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Não é? E vocês poderão ver que esta sim pode se configurar. Por quê? Porque é um crime formal, também não precisa de um resultado naturalístico, ou seja, não precisa provar a morte de ninguém, ou não precisa nem mesmo provar a causação de uma epidemia. Basta que o poder público baixe medida sanitária de prevenção, como, por exemplo, uma quarentena, um isolamento, utilização de máscaras, enfim, aquilo que o poder público puder editar legalmente, e as pessoas descumprirem. Quem descumprir estará sujeito ao 268. Agora, preciso dizer a vocês que o 268 é uma norma penal em branco, como é a lei de drogas, né? Quando você diz que o indivíduo está trazendo consigo substância entorpecente proibida, qual é a substância? Nós não sabemos, então precisamos ir na portaria, não é? Baixada lá pela Anvisa, e ali tem a relação das drogas proibidas. Então, como é uma norma penal em branco, nós precisamos de um complemento. É uma norma federal, tanto a lei de drogas, que tem o seu complemento, né, nessa portaria da Anvisa, como nós temos o 268, que precisa de um complemento. Qual é a medida sanitária preventiva? Então, nós temos isso. Primeiro, o Congresso Nacional, nem precisava, a meu ver, mas o Congresso Nacional, em face da pandemia, ele editou uma lei, que é a Lei 13.000, se não me falha a memória, né, 13.979 deste ano. Essa lei autorizou a quarentena, o isolamento, medidas mais drásticas, como, por exemplo, a requisição de bens e serviços privados e uma série de outras situações que nós já implementamos. E essa lei diz que cabe ao Ministério da Saúde, governo federal, editar normas em relação a esses aspectos. Há essa norma complementar? Existe. O Ministério da Saúde baixou a portaria 356 de março deste ano, e nessa portaria, que aí complementa a norma penal, em nível federal, o Ministério da Saúde disse que ele, Ministério, pode determinar uma quarentena, então poderia haver uma quarentena nacional determinada pelo Ministério, mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele também usou uma prerrogativa que a lei deu para delegar aos gestores de saúde locais, estados e municípios, a possibilidade de decretar isolamento de pessoas e quarentena. A diferença entre o isolamento e a quarentena é que o isolamento pega uma pessoa que está enferma e coloca em um determinado local, não é? E não permite que ela saia de lá. Quando nós falamos em quarentena, estamos falando de várias pessoas que ainda não estão infectadas e que não podem sair de casa, por exemplo. Isso é uma quarentena. Isso é também definido pela própria OMS, o que é isolamento, o que é quarentena. Pois bem, então nós temos uma portaria do Ministério da Saúde autorizando os gestores locais a implementarem quarentena. O gestor local que implementar a quarentena e a população, aquele que sair de casa na quarentena, pode ser processado, sim, com base no artigo 268 do Código Penal. Aí me pergunto, professor, ele pode ser preso?
Bom, o que nós temos aí é uma infração de menor potencial ofensivo. Como é que funciona? A polícia aborda a pessoa na rua, onde existe a quarentena, apura porque ela está na rua, não é? Ela pode ser uma daquelas que exerce atividade essencial, né? Um enfermeiro indo para o trabalho, por exemplo, o lixeiro recolhendo lixo, não é? Um farmacêutico indo para a farmácia, enfim. Apura-se o que está acontecendo, e se aquela pessoa não tem nenhuma justificativa para estar na rua, lavra-se o termo circunstanciado. Em alguns estados brasileiros, a polícia militar faz esse termo, né? Existe essa permissão. Mas nos estados e nas comarcas onde a polícia militar não faz isso, esta polícia e a guarda municipal podem encaminhar a pessoa ao delegado. Não é prisão ainda. Encaminha ao delegado, né, para que lavre o termo circunstanciado. Lavrado o termo, a pessoa se compromissa a ir ao juizado especial criminal quando o juiz chamar, para fazer a transação com o Ministério Público e receber uma penalidade. Vejam, pena em caráter criminal, não é uma pena administrativa. Agora, pode haver prisão em flagrante? Pode, se essa pessoa se recusar a lavrar o termo circunstanciado. Se essa pessoa for à delegacia, por exemplo, diz a lei, e lavrado o termo, diz que não vai comparecer, não assina, que se compromete a comparecer perante o juiz, lavra-se a prisão em flagrante. E essa pessoa, então, só vai ser libertada por fiança, né, ou liberdade provisória que o juiz vai conceder. Então, vejam, é possível acontecer situações que pelo Brasil a gente vê, num lugar onde tem quarentena e uma pessoa está na rua praticando esporte. Aí chega lá a polícia e fala: o que o senhor está fazendo na rua? Ele diz: eu estou praticando esporte, é problema meu. Se estiver decretada a quarentena, não é problema dele, é problema penal, porque é um problema de saúde pública. Então a polícia pode sim recolher essa pessoa, levá-la para fazer o termo circunstanciado, está na lei. Então, se essa pessoa diz que não vai fazer nada, não vai para o termo, ela pode ser conduzida coercitivamente. Então, muitas vezes o que a gente vê, não é, e espalham pela internet, que é uma atitude abusiva, a pessoa que assim fala, é preciso consultar a cadeia natural da lei. E eu costumo dizer o seguinte, meus caros: a autorização para os gestores locais baixarem quarentena e, consequentemente, darem ensejo à aplicação do artigo 268 do Código Penal, em primeiro lugar, partiu do governo federal. O governo federal baixou a portaria 356, autorizando os gestores locais a empreenderem quarentena. Então, eu não compreendo muitas vezes, não é, quando o próprio governo federal diz que é um abuso. Então, revogue a portaria 356 do Ministério da Saúde. Começa daí. É a minha primeira objeção. Enquanto a portaria estiver em vigor, está de acordo com a lei baixada pelo Congresso, 13.979. Então, os gestores locais estão fazendo aquilo que a lei permite. Agora, vamos supor, para argumentar, que o governo federal retire a portaria 356. Não autorizando mais os gestores de saúde a baixarem quarentena e, conclusivamente, impedirem as pessoas de sair à rua. Nós vamos passar para o segundo ponto, que é o seguinte: qual será a interpretação a ser dada pelo Supremo Tribunal Federal nesse campo? Porque o Supremo disse, em decisão recente, que questões de saúde pública são descentralizadas, podem ser cuidadas por estados e municípios. Então, mesmo sem a portaria 356, pode ser que o Supremo entenda que os gestores locais têm autonomia para baixar a quarentena. Se o Supremo entender que tem, então nós temos um complemento da norma penal do 268 e continuará a incidir a figura do crime. Mas o que eu quero deixar muito claro: enquanto o governo federal estiver com a portaria 356 em vigor, não pode reclamar
que os gestores de saúde estaduais e municipais estão impedindo pessoas de sair de casa. Porque eles estão simplesmente seguindo uma portaria do Ministério da Saúde. Esse, então, é o grande ponto hoje. Outra coisa que me perguntam muito, eu queria já deixar para vocês de antemão, professor, mas e o problema do comércio em geral? Aí é outra história. Não é penal. Aí é administrativo. Não tem nada penal. Baixar as portas do comércio é medida de ordem administrativa que diz respeito ao poder de polícia administrativo do município que autoriza as empresas a funcionar, e do Estado. Realmente não é o governo federal que cuida disso. Então, impedir o comércio está na outra órbita, direito administrativo. E aí, mais uma vez, eu vou dizer, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento hoje de que os estados e municípios podem controlar os seus empresários locais. Mas aí não é problema nosso na área penal. A nossa área cuida da saída das pessoas da quarentena. É crime, sim. Outra coisa, vamos pensar agora em outros crimes correlatos com a pandemia. Uma pessoa propositadamente espirra na cara da outra para transmitir o vírus, coronavírus. Ela está contaminada e quer contaminar o seu vizinho. O que seria isso na figura típica do Código Penal? Eu digo a vocês que nós temos duas hipóteses. Não dá para definir de uma maneira absoluta, porque nem os médicos conseguem definir direito a essa doença. Podemos tratar como uma mera lesão corporal, simples, dizendo ofender a integridade ou a saúde de outrem. Aí, veja, integridade individual, já não é mais saúde pública. Então, o A espirra no rosto de B. Eu sei que vocês podem falar, mas esse exemplo é esquisito, professor. Pois eu li no jornal outro dia que uma vizinha, reclamando do panelaço do vizinho de baixo, foi tirar satisfação. Bateu na porta dele, foi tirar satisfação e ele cuspiu na cara dela. Virou um problema de saúde, porque ela achou que ele estava com coronavírus e que ela foi contaminada. Foi parar em BO na delegacia. Vamos supor que realmente o autor do panelaço estivesse contaminado. Aí ele fez de propósito, ele cuspiu na cara da outra. Se ele está contaminado, ele vai passar o vírus tranquilamente. Aí nós podemos perguntar, é lesão corporal? Lesão corporal é. Isso daí não tem dúvida nenhuma. Agora, surge a questão se não é um crime mais grave. E qual é o crime mais grave? Perigo de contágio de moléstia contagiosa. Não é? Aí nós caímos no artigo 132. Praticar um ato com a finalidade de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminada. A pena é maior, reclusão de 1 a 4 anos, e absorve a lesão simples. Mas tem um problema, meus amigos. Não sabemos ainda como a medicina, porque aqui não é norma penal em branco, é norma de interpretação livre do magistrado para julgar. Então, nós temos um elemento normativo aqui que se chama moléstia grave. Podemos considerar o Covid-19, essa situação gerada por ele, não é, como uma moléstia grave ou não? Então, esse é o problema. Eu sei que muitos vão falar, lógico que é grave, tem gente morrendo, verdade. Por outro lado, alguns dizem, tanto não é grave que a maioria está vivendo e que crianças passam batido por essa enfermidade. Bom, de tanto que eu leio e tento acompanhar, nem os médicos exatamente sabem o alcance da Covid-19. Então, o que eu quero lançar para vocês como reflexão é o seguinte, não tenho a palavra final. Uma pessoa cuspiu no rosto da outra, passou o vírus. É caso de polícia. Resta saber como o delegado vai tipificar. Se o delegado tipificar, ele começa com a tipificação na delegacia.
No 132, lá de dizer transmitir moléstia, aliás, é 131, não é 132, 131. Transmitir moléstia grave, começa o processo nessa órbita. O promotor pode encampar e vamos por aí. Mas se o juiz, no final, disser não, Covid-19 não é uma moléstia grave, é uma enfermidade, mas não é grave, ele pode desclassificar para lesão simples. É uma possibilidade. Agora, se o delegado já inicialmente disser não, eu não acho que é moléstia grave, ele já começa o inquérito baseado numa infração de menor potencial ofensivo, que é a lesão simples. E aí ele manda para o GCRIM. Pode ser que chegando lá, o promotor diga não, eu não vou fazer acordo, porque não é lesão simples. É transmissão de moléstia grave. E manda de volta para a justiça comum, entenderam? O que eu quero mostrar para vocês é que a transmissão individualizada do vírus é controversa. Pode ser uma lesão simples, no mínimo, e pode configurar o delito do artigo 131, que é transmissão de moléstia grave e pena de 1 a 4 anos de reclusão. Temos que ver o caso concreto e como isso vai redundar amanhã na jurisprudência. Agora, o que mais nós temos em volta disso? Hoje nós vamos levantando situações que vão surgindo com o tempo. Quer ver mais uma situação que surgiu? O Ministério da Saúde baixou portaria. Vocês vão encontrar essa portaria 758 de 2020, obrigando a notificação de toda internação por Covid-19. O que significa que estabeleceu uma obrigação para o médico de notificação da doença. Caímos agora em mais um tipo penal de saúde pública, né, de bem jurídico, saúde pública, que é o do 269. O médico que não comunicar, porque a norma penal em branco também precisa de uma determinação, tem a determinação. O médico que receber uma internação de Covid-19 e não comunicar, ele incide na figura omissão de notificação de doença, que nesse caso também é infração de menor potencial ofensivo. Lavra-se termo circunstanciado, vai para o GCRIM e pode haver, então, transação penal. Querem ver mais uma situação criada pela pandemia? Isso até foi levantado, me lembraram numa outra live que eu fiz numa faculdade. Eu não tinha até lembrado disso. Falsificação do álcool gel. Aliás, a falsificação do álcool gel gera uma situação absurda, se vocês pensarem, pelo seguinte: cabe? Sim. É crime? É. Onde está? Artigo 273, parágrafo 1º do Código Penal. Só que essa falsificação de álcool gel tem uma pena absurda de reclusão de 10 a 15 anos. É uma pena maior que o estupro, é uma pena maior que o roubo, é uma pena maior que o homicídio simples. Aí vocês vão falar, mas de onde tiraram isso? Falsificar álcool gel tem 10 anos de reclusão? Isso eu não sei se vocês se lembram, talvez muitos de vocês não saibam ou não se lembram, porque são muito jovens. Em 1998, houve uma crise nacional de falsificação de remédios. Naquela ocasião, detectaram inúmeros casos de falsificação de pílula anticoncepcional. Chamaram até de pílula da farinha, porque não funcionava. E várias mulheres engravidaram por causa disso. Virou escândalo. Páginas de jornal, programas de televisão, revistas, enfim. Adivinha o que o Congresso Nacional faz quando tem uma reportagem de nível nacional? Todo mundo criticando a pílula da farinha. E aí começaram a apurar outras falsificações e adulterações de outros remédios. Moral da história: quando há uma mídia envolvendo algum fato, vocês sabem muito bem que o Congresso age no dia seguinte. Pegaram a pena da falsificação de remédios, criaram o crime hediondo
e jogar a pena para 10 a 15 anos de reclusão. Só que eles esqueceram uma coisa importante, que nesse artigo 273 não tem só remédio, tem produto de limpeza, tem produto estético. E chegamos, então, ao absurdo de misturar tudo e uma falsificação de remédio ter 10 anos e uma falsificação de álcool gel ter 10 anos. E uma falsificação de esmalte de unha ter 10 anos. O que fez o Superior Tribunal de Justiça depois da edição dessa lei, aliás, recentemente. A Corte do Tribunal, a Corte Especial, ou seja, todos os ministros reunidos, declararam inconstitucional a penalidade desse artigo, o que eu já vinha defendendo há muito tempo, porque feria o princípio da proporcionalidade no direito penal. E, aliás, o que eu também recomendava foi adotado, que era usar a analogia in bonam partem, analogia em favor do réu. Qual foi a analogia que eu sugeri? Se um indivíduo carrega com ele cocaína, droga proibida, e pega 5 anos, como é que alguém que carrega com ele álcool falsificado pega 10 anos? Então, esta pena é desproporcional e inconstitucional. Mas para que possamos aplicar o crime, como que nós fazemos? Nós usaremos, então, a penalidade das drogas, porque é mais favorável. Não é? O crime mais grave, tráfico de drogas, tem 5 anos. O mais leve tem 10 anos. Então, corretamente, a meu ver, o Superior Tribunal de Justiça declara inconstitucional a pena de 10 a 15 anos, para que seja em seu lugar aplicada a pena de 5 anos do tráfico de drogas. É assim que hoje, então, nós vamos punir quem falsificar álcool gel, embora ainda seja uma pena muito elevada. Querem ver mais um crime que surgiu na pandemia? Eu também descobri recentemente: promoção de migração ilegal. Artigo novo. Talvez muitos de vocês não tenham ainda nem no Código Penal, se tiverem um código antigo. 232A do Código Penal. Entrou com a nova lei de migração. A nova lei de migração é recente. É de 2018, 2017, por aí. Ela criou um tipo penal que diz: quem colocar para dentro do território nacional um estrangeiro ilegal, com a finalidade de lucro, vai tomar uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. E quem colocar um brasileiro para fora, para entrar ilegalmente em outro país, também. Então é a migração ilegal. Você vai falar, mas o que isso tem a ver com a pandemia? Tem a ver pelo seguinte: o governo baixou já 2 vezes, e hoje está em vigor, a portaria 255 da Casa Civil, junto com o Ministério da Justiça, da Saúde, em portaria conjunta, não sei se vocês sabem, vedando a entrada de estrangeiros no Brasil por 30 dias. Aliás, como é repeteco, já está proibido em abril. Agora renovou em maio. Então, quem entrar com estrangeiro, por exemplo, por via terrestre, que é muito mais fácil no Brasil, recebendo um dinheiro para isso, responde no 232A, porque está proibida a entrada de qualquer estrangeiro no Brasil. Exceto, logicamente, aquelas hipóteses: casado com brasileira, com possibilidade de domicílio definitivo, exceto algumas situações. Então, outra coisa que me chamou a atenção, não sei se a vocês também, o governo Trump, agora nos Estados Unidos, proibiu o ingresso de brasileiro. E a mídia fez um escarcéu. Não é? Eu pelo menos, acompanhei. Não é? Ontem, o governo americano tomou essa decisão, ontem ou anteontem.
Mas o Brasil já proibiu a entrada de americano no Brasil desde abril. E ninguém falou nada. Americano e qualquer outra nacionalidade, qualquer estrangeiro não pode entrar no Brasil. Em abril, maio está renovado e não sei se vão renovar em junho. Então, a proibição de brasileiros nos Estados Unidos, para mim, não representou nada. Por quê? Porque nós já proibimos estrangeiros de entrarem no Brasil. Inclusive, quem ajudar estrangeiro a entrar no Brasil nessa fase responde por crime. Resta, meus amigos, olha quantas coisas de desdobramento penal por causa de uma pandemia. Resta um último crime. Esse último crime é a desobediência. A desobediência 330 do Código Penal é uma infração de menor potencial ofensivo. Desobedecer ordem legal de funcionário público. Está na portaria interministerial, não é? Portaria, acho que é 5 de 2020, uma portaria editada Justiça e Saúde, mas que eu digo a vocês o seguinte, nem precisava dessa portaria. Porque desobediência não é crime, norma penal em branco. Desobediência é um crime que está em vigor e não é só na pandemia. Diz respeito ao poder de polícia do Estado. E é um crime, meus amigos, contra a administração da justiça, não é um crime contra a saúde pública. Então não precisava ter colocado desobediência. Aliás, as pessoas não estão sendo presas por desobediência. As pessoas que estão sendo presas, que vocês veem na televisão, são as que resistem a fazer o termo circunstanciado por causa do 268. É assim que eu tenho visto as prisões, ou pelo menos as conduções coercitivas. A desobediência, meus amigos, é um crime residual. Vale para qualquer situação onde precisa haver organização, numa situação séria, e não há. Então, por exemplo, onde que a gente entra com desobediência? Hospital. Está proibida a entrada de certa pessoa no isolamento. Essa pessoa quer entrar no isolamento para ver não sei quem. Está lá o policial, não é? Que cuida da segurança ali do hospital e fala, ó, o senhor não pode entrar. É uma ordem legal, porque estamos numa pandemia. Fulano está em isolamento, legalmente em isolamento. Então, aquele que força a entrada pode responder por desobediência. Temos uma fila, precisamos manter uma distância na fila. As pessoas não querem obedecer, vai a polícia ali organizar, determina que haja uma distância. O indivíduo diz não. Desobediência. Então, a desobediência vale, mas repito, não só por causa da pandemia, mas em todas as situações em que o poder de polícia do Estado precisa organizar uma confusão qualquer e as pessoas precisam obedecer. Esses são os crimes, meus caros, que nós temos hoje em vigor. Né? E que eu acho importante que todo acadêmico de direito e todos nós que lidamos com direito saibamos disso. O que mais está dando dor de cabeça, vocês sabem, de todos esses que eu narrei a vocês, é o 268, infração de medida sanitária preventiva. Não é? Por quê? Porque ela é que resulta na quarentena. Desrespeitou a quarentena, 268. Essa é a grande, não é, ponta hoje que nós estamos aqui no Brasil polemizado, se deve ou não deve haver quarentena, quarentena vertical, horizontal, enfim, toda essa confusão, mas é importante que se diga, e eu friso aqui para mudar o foco. O governo federal autorizou, por portaria que está em vigor, os gestores locais de tomar essa medida. Então, não reclamam, não podem reclamar autoridades federais se os gestores locais estão fazendo quarentena. Isso é uma questão de bom senso. Eu não estou nem dizendo, nós estamos discutindo aqui ser favorável ou contra a quarentena. Se vale ou não vale. Se é útil ou inútil. O que nós estamos vendo é que legalmente estamos todos analisando
uma cadeia de autorizações de legalidade, de abuso nenhum. Muito bem. Dito isso, essa é a infração que mais tem foco hoje no Brasil. As outras são mais difíceis, né? Transmissão direta, omissão de doença, entrada com o estrangeiro no Brasil, falsificação de álcool ou de outra substância terapêutica. E agora nós vamos ter que analisar, se vocês, não sei se quiserem fazer perguntas sobre a parte penal, mas senão eu iria entrar particularmente, já que nós estamos falando de justiça criminal na fase da pandemia, eu iria entrar na parte da prisão em geral. Esse é um assunto, meus amigos, que me aborrece bastante também, porque eu estou na atividade jurisdicional. Eu não só estou escrevendo, produzindo artigos ou numa atividade intelectual, mas eu trabalho também nessa parte direta de prender ou soltar pessoas no Tribunal de Justiça. E o que eu tenho tentado associar, usando, logicamente, o máximo do equilíbrio possível, existe hoje uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a recomendação 62, que pede aos juízes, veja, não é uma ordem, não é uma resolução, não é uma portaria, é uma recomendação que pede aos juízes que nesta fase de pandemia analise mais criteriosamente, detalhadamente, a necessidade das prisões. Para quê? Para que o nosso sistema, lamentavelmente caótico, superlotado, tenha alguma chance, né, de não ter uma epidemia interna. Primeiro eu queria dizer a vocês da minha preocupação pessoal, e que eu coloco isso em todas as obras que eu escrevo na área penal e na execução penal. É preciso que o poder público acorde para o problema carcerário no Brasil, que já vem de muito tempo. A qualquer instante nós temos pandemias e problemas iguais à pandemia, como rebeliões. Rebeliões gravíssimas em presídios superlotados, como nós assistimos no norte do país, em 2 oportunidades, presos se matando dentro da cadeia. Se o indivíduo está preso, em lugar nenhum do mundo, a gente vê, não é, uma guerra de presos e uma carnificina. Vocês devem ter visto, como eu vi, presos jogando bola com a cabeça de outros presos. Isso foi realidade. Então, morreram 60 pessoas num, 100 pessoas no outro. Meus caros, isso é absurdo. Porque nós não estamos falando de pena de morte. Nós estamos falando de pessoas presas sob tutela estatal. Se a pessoa morre na rua, chacinada, já é um absurdo, choca todo mundo. Não é? Uma chacina. Entra lá um grupo de pessoas e mata 10 outras, 20 outras. Já é uma coisa grave. Agora, dentro de um presídio, onde as pessoas estão sob tutela do Estado, o Estado, meus amigos, não entrou nos presídios para separar a briga. A justificativa foi para não piorar, para não virar um novo Carandiru. Muitos de vocês devem lembrar o que é o Carandiru, né? Quando a polícia invadiu para separar a briga de preso, matou 111. Em 1992, virou livro do Drauzio Varela, virou filme, Carandiru. Vocês podem assistir e ver que aquilo é uma realidade, aconteceu. O Brasil foi recriminado no mundo inteiro. Por quê? Porque não é possível que uma pessoa esteja presa e morra lá dentro. É a mesma ideia de você ir para um hospital tratar uma unha encravada e morrer.
Porque não se esqueçam que nesses presídios superlotados tem gente cumprindo pena de furto de 2 meses. Por quê? Porque é reincidente, porque o juiz colocou ali, porque está preso provisório. Morre. Morre e não é porque ele tem uma pena de 100 anos. Não, e mesmo que tivesse, não teria que morrer. Mas gente com pena pequena, tá para sair do presídio, morre. Então nós não temos um Estado sério em matéria de política carcerária. Tudo isso eu estou falando porque agora vem a pandemia. Não bastasse rebelião, agora tem a pandemia. O que é que nós vamos fazer para resolver a situação dos presídios brasileiros da noite para o dia? Então, o que eu tenho sugerido para os meus colegas e para mim mesmo, em matéria de prisão cautelar, dá para nós contornarmos. Por que dá para contornar? Porque decretar uma preventiva ou não decretar uma preventiva e substituir por medidas alternativas. Hoje nós temos várias medidas alternativas no 319 do Código de Processo Penal. Afastamento da vítima, recolhimento domiciliar, comparecimento no fórum para justificar suas atividades, não mudar de comarca, não mudar do estado, enfim, várias coisas. Recolher passaporte. O juiz tem uma imensa discricionariedade nesse ponto. O que eu acho correto na fase de pandemia é evitar ao máximo a prisão cautelar. Eu tenho feito isso na minha medida, do que eu posso, do que eu logicamente julgo correto. Crimes não violentos, furtos, estelionatos, receptações, podem ser graves, podem ser até praticados por reincidentes. Mas agora, nessa fase, o sujeito vai receber uma pena de 2 anos, 1 ano, coloca dentro da cadeia, morre. Então, é melhor deixar fora. Mas ele é reincidente, mas é uma situação excepcional. Droga. Tem juiz muito rigoroso. 10 gramas de maconha, cadeia, prisão preventiva, garantia da ordem pública. Eu não penso assim. Não é uma questão de nenhuma posição política de liberar ou não liberar droga. É uma posição muito clara, para mim, pelo menos, de que o indivíduo tem o pequeno traficante e o grande traficante. A gente tem que diferenciar, especialmente numa fase dessa. Mas o que ele vai fazer com 10 gramas de maconha? Que grande traficante é esse? E que seja 10 gramas de cocaína. É um traficante pé de chinelo. É primário, não tem antecedentes. Está fazendo o que na cadeia? Vai para a rua, medidas alternativas. É o que eu penso. Agora, realmente, minha gente, não dá para você pegar um carregamento de 500 quilos de cocaína, tá? De um traficante conhecido e dizer, pandemia, põe o indivíduo em casa. Não dá. Aí não dá. Como eu recebi habeas corpus de gente condenada a mais de 100 anos de cadeia por homicídios, vários homicídios, em regime fechado, pena concluída, trânsito em julgado, quer ir para casa. Não dá. Lamento, não dá, não é assim. O poder público vai ter que ter um jeito. Se não consertou alguma coisa antes, vai ter que dar um jeito agora. Mas a sociedade também não pode correr o risco de ter um homicida de volta à atividade, com 100 anos de pena para cumprir. Então, eu tenho feito o possível, e é o meu critério, logicamente não quer dizer que seja o certo, mas é o meu critério, do meio termo. Na prisão cautelar, a gente procura deixar as pessoas que não praticaram nada violento fora da cadeia. O mesmo tráfico fora da cadeia quando é pequeno traficante. Crimes violentos, analisar caso a caso. Mas, geralmente, quando o crime é de violência cruel, um assalto muito violento, um homicídio muito cruel, tem que ficar em prisão cautelar.
Um estupro de vulnerável, o indivíduo é padrasto, estuprou a enteada várias vezes. Como é que eu vou soltar esse indivíduo para ele voltar para a casa dele e estuprar a menina de novo? Então, tem coisas que a gente também tem que tomar muito cuidado. Agora, tem uma outra situação também. Vejam como as coisas são complexas. A lei, meus amigos, da prisão cautelar, essa é cumprida em fechado. Né? Então, a gente tenta amenizar. Além do regime fechado, que não tem o que fazer. Não tem como libertar quem está no fechado, com pena para cumprir. O que a recomendação diz? Está no semiaberto, é colônia penal. Juiz, se puder antecipar a ida dele para o aberto, faz isso. Tenho procurado fazer. Essa semana tive mais de 30 habeas corpus. Tem sido assim semanalmente. Mais de 30 por semana. Mais de 30. Muito mais. Por quê? Porque os advogados pleiteiam a saída. Vamos analisar caso a caso. Está no semiaberto, vai progredir em agosto. Nós estamos em maio. Não é? Por que eu vou segurar a pessoa em plena pandemia? Então, a minha visão, concedo HC para progressão antecipada. Isso está na recomendação do CNJ e me parece perfeitamente viável. E vamos convir que quem já está no aberto, no nosso sistema desacreditado, já está em casa. Né? Pela lei, essa pessoa tinha que estar na casa do albergado. Mas ela não está. Todos em regime aberto, quase a maioria, 90 e tantos por cento, estão em casa. Então não tem nada que o juiz tenha que fazer. A preocupação do juiz hoje, a meu ver, são duas. Prisão cautelar, que ele pode realmente revogar e colocar a pessoa em casa, e prisão semiaberta, que dá para ele antecipar, quando possível, a ida para o aberto e colocar o indivíduo em casa. Não vejo como resolver o problema do fechado. Quem tem pena no fechado e está longe de ir para o aberto, o semiaberto, porque quando está próximo também dá para a gente apressar, aí eu não vejo como nós vamos resolver o problema da noite para o dia. A não ser o que eu falei agora há pouco, colocando a sociedade em risco, e temos acompanhado, meus caros. Há juízes e juízes, a gente tem que respeitar a convicção dos outros. Colocaram já traficante, chefe de quadrilha, condenado a N anos de prisão em liberdade, o sujeito no dia seguinte fugiu. Então, não concordo, eu não concordo com isso. Eu acho que o Estado tem que arranjar um jeito de preservar aquele presídio, como estão fazendo, impedindo visita, tentando identificar quem esteja contaminado e separando, quer dizer, fazendo o que é possível, dentro do que todos nós brasileiros estamos fazendo do que é possível. Como as pessoas, meus amigos, que são honestas, estão na rua, estão sem dinheiro, estão sem comida, estão sem alimentação e estão fazendo o possível. Essa é a minha visão em relação à justiça criminal e às nossas necessidades. Então, esses são meus companheiros aqui de minha assessoria canina. Então, eu queria abrir para vocês agora, não sei se vocês vão colocar na tela, no chat, como que vocês preferem, eu queria abrir para algumas perguntas que eu possa responder, não é, para que a gente possa refletir juntos. Quem vai coordenar isso, fiquem à vontade. Então, professor, você prefere que eu envie ali no chat do Zoom para você conseguir ler melhor? Olha, pode ser. Pode ser? Tá. A Pode. gente tem algumas perguntas aqui já. Eu vou na ordem que elas foram curtidas, que acho que vai ficar mais fácil. Pois não. Você consegue enxergar? Eu estou vendo só um pedacinho.
Tem como colocar inteira na tela? Isa, acho que você pode ler a pergunta, talvez fique mais fácil. Acho que fica mais fácil, né? Tá bom, pode ler. Ok. Tá. Professor, a quebra do isolamento por parte do presidente da República em face do artigo 268 caracteriza crime de responsabilidade? Veja, caracteriza crime comum, que vai implicar, em tese, em responsabilidade. Agora, é preciso ver também o seguinte, né? Se na região onde o presidente está, existe quarentena para todos. Porque se existe quarentena para todos, não é no Distrito Federal, isso eu não sei, se o governador baixou quarentena, a saída imotivada, veja, todos somos iguais perante a lei, constitui infração do 268. Mas, se não tiver quarentena estipulada no Distrito Federal, não constitui. Então, aí é um problema pessoal, não é? Uma atividade pessoal, de achar que não há necessidade de se isolar, etc., mas não é um problema penal. O que eu vejo é isso. Não é o crime. Agora, vejam, existem duas linhas muito tênues. Né? O crime comum é esse, 268. Agora, alguns estão argumentando que seria crime de responsabilidade próprio mesmo, né, para ser julgado de uma maneira política, o fato, não é, de, em plena pandemia, alguém está incentivando o contato. Mas aí é outra história. Tá? Aí é um problema muito mais político do que penal. Tá? Então, penalmente, o crime teria que ser resolvido na esfera do julgamento de um crime comum no Supremo Tribunal Federal. Beleza. Posso para a próxima? Pode. Eu esqueci. A primeira pergunta foi anônima, mas eu vou falar os nomes aqui de quem está perguntando. A segunda pergunta é do Almir Silva. Ele escreveu: saúde versus liberdade. No atual momento, qual deve prevalecer? Para o presidente Bolsonaro, deve ser a liberdade acima de tudo. O que o senhor pensa sobre? Olha, meus caros, o que eu acho em matéria de liberdade, ou quarentena, etc., é algo muito difícil de responder, porque eu, pelo menos, eu acho assim, devo me submeter a uma razão técnica, e essa razão técnica, para mim, é a voz de médicos. Sou muito disciplinado em matéria de respeitar pareceres e ideias médicas. Assim como sou também de respeitar técnicos de outras áreas. Se eu vou construir uma casa ou reformar, eu chamo um engenheiro. Eu não vou dar palpite na parede, porque se ela cair não é problema de outra pessoa a não ser meu. Eu acho que todo mundo que é técnico tem que opinar na sua área. Então, eu estou aqui dizendo a vocês sobre crimes na área da saúde pública, porque eu estudei e é o que eu realmente posso sustentar. Falo de vocês sobre prisão, presídios, etc., porque eu tenho experiência de 30 anos estudando isso. Agora, eu não posso palpitar em matéria de qual é o melhor caminho para enfrentar um coronavírus. O que eu posso dizer é, eu me submeto àquilo que a lei determina. Então, vejam, se na minha cidade tem quarentena, legalmente, como eu falei a vocês, o Ministério da Saúde autorizou, o gestor local baixou a quarentena, eu tenho que cumprir. É simples assim. Não é? Então, não é uma questão de discutir o que é mais importante, liberdade ou saúde. É uma questão de cadeia de legalidade. Né? Dentro da lei, eu estou cumprindo se tiver quarentena. Não tem quarentena, está ao meu critério sair na rua ou não? Bom, então, aí eu posso dar minha opinião. Eu acho mais importante liberdade, eu acho mais importante saúde. O que eu vejo hoje é o cumprimento da lei. Então, onde tem quarentena decretada, as pessoas precisam ficar em quarentena. Onde não tem,
Não precisam. E digo mais, bato nessa tecla. Se o governo federal acha que a liberdade é o mais importante, o meu conselho é, primeiramente, revoga a portaria 356. Você revogando a portaria 356, chamando para o Ministério da Saúde todo o poder de decretar quarentena e retirando dos gestores locais, é o primeiro passo. Agora, qual é o segundo passo? É ver se o Supremo Tribunal Federal vai entender que mesmo que o ministro da Saúde retire a portaria, se os gestores locais podem ou não decretar quarentena. Aí é outra história. É que hoje, meus amigos, existe uma portaria do governo federal autorizando. Eu não vejo muito sentido em eu dou autorização e eu mesmo critico. Se alguém vir algum tipo de nexo nisso, tudo bem, eu não vejo. Se eu defendo que não haja quarentena, por exemplo, então eu não vou autorizar terceiros a fazê-la. É a minha opinião. Perfeito. Tem uma aqui que é do Gabriel Friso. E quanto à constitucionalidade formal dos decretos estaduais e municipais, quais seriam os parâmetros a serem observados? Então, reduzindo isso à matéria penal, retirando a ideia de um isolamento comercial, fechamento de empresa, é outra história. A quarentena pode refletir, logicamente, no fechamento de empresas, né, para não haver circulação de pessoas. Até aí eu entendo. Mas, de qualquer maneira, o aspecto penal é os decretos estaduais e municipais estão autorizados pelo Ministério da Saúde. Isso se chama delegação. O ministro da Saúde poderia, ele, decretar a quarentena no Brasil todo e não fez. Mas o que ele fez? Delegou para cada estado e município. E cada um está fazendo o seu decreto. Então, numa cidade tem quarentena, na outra não tem. No estado tem, no outro não tem. E o Supremo Tribunal disse, ok, está certo. Portanto, os decretos legislativos, os decretos estaduais e municipais, né, assinados, geralmente governador e secretário de saúde, têm validade para fim de decretação de isolamento e quarentena. Hoje é o que está em vigor. É o que está autorizado pelo governo federal e, segundo, o que está também autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Mais alguma pergunta? Isa, teu microfone. Desculpa. A gente tem várias perguntas, então eu acho que pela questão do tempo, acho que a gente vai dar uma selecionada. Ok. Acho que pode ler do Pedro Ângelo ali, né, Isa? Uhum. O Pedro está perguntando, professor, durante a pandemia, quais as medidas penais, na sua opinião, que estão sendo aplicadas em outros países que deveriam ser aplicadas no Brasil? Olha, não tem muita diferença não, viu? Pelo que eu sei, a Itália, quando passou naquela região da Lombardia, quando passou por uma quarentena rigorosa, eles usaram o crime de epidemia, de causar epidemia, para pegar as pessoas que estavam na rua e dizendo que a pessoa poderia responder por epidemia culposa, né? Provocar a epidemia de maneira imprudente. Usaram esse critério que eu sei é o que fizeram. Então, veja, não tem muita diferença do Brasil, porque nós também temos o crime de epidemia, só que nós não precisamos usar o tipo penal de epidemia na medida que temos a infração própria do artigo 268, que é a infração de medida sanitária preventiva.
Então, em matéria de comparação com a Itália, por exemplo, e o Brasil, nós estamos muito próximos. O que eu vejo também em outros países, como Inglaterra, França, enfim, Bélgica, eles preferiram multa administrativa. Então, partiram para outro esquema. Decretado uma quarentena, pegou a pessoa na rua, multa. Multas altas, multas elevadas, mas não nível penal. Né? Cada país está agindo de um jeito. Tem país que está radicalizando, né? Colocando medidas penais fortes. Difícil dizer. Então, o que eu acho apenas é que o Brasil não está longe de nada. Nada. Ele tem uma infração penal leve, de menor potencial ofensivo, para resolver quem infringe quarentena. Então, já é o suficiente, a meu ver. Né? Não há necessidade de nenhuma outra medida mais séria. E, por outro lado, é possível que se adote, mas isso ainda não, que eu saiba, ainda não foi feito, uma quarentena com imposição de multas administrativas, enfim, dependerá, eu acho, aí sim, de uma lei, coisa que eu não sei se existe uma lei autorizando multas nessa fase de pandemia. O que eu sei é que nós temos o tipo penal próprio para garantir a pandemia. Essa é a situação atual. Pois não. Professor, então a gente tem mais uma pergunta da Isabela Destro. Ela perguntou: o senhor, como desembargador do Tribunal do Estado de São Paulo, está analisando mais delitos de que tipo agora na pandemia? Olha, na verdade, amigos, os delitos têm sido os mesmos de sempre. Temos analisado tráfico direto. Tráfico é o delito de sempre. Eu diria que metade dos problemas penais hoje se concentra em drogas. Então, continua a mesma coisa. Não vejo mais diferença do que eu tenho julgado normalmente fora da pandemia do que dentro da pandemia, com toda sinceridade. Drogas, em primeiro lugar. Crimes patrimoniais, em segundo. Furtos, roubos, estelionatos, receptações, estupros. E, logicamente, o que nos preocupa é a violência doméstica, tem aparecido bastante. Agora, eu já não sei dizer com certeza se é por causa da pandemia ou porque a violência doméstica vem crescendo no Brasil já de um tempo para cá. E mais, agora as mulheres estão denunciando. Então, o volume de violência doméstica vem crescendo antes da pandemia. Então, eu não posso dizer com segurança se por causa da pandemia a violência doméstica cresceu, mas é um dos crimes também que eu julgo semanalmente. Agora, fora desse quadro, né, são os crimes mais usuais de sempre. E, logicamente, né, vez ou outra sai o homicídio, né, e esse crime está sempre presente, mas não é em volume tão grande quanto drogas, patrimônio, crime sexual e violência doméstica. Professor, mais uma pergunta. A gente pode fazer mais uma pergunta? Pode, vamos lá. Uma pergunta anônima. Como o senhor vê a liberação de condenados de presídios em razão da pandemia? Então, meus amigos, é o que eu disse a vocês. Já disse isso. Eu vejo com muita cautela. Assim como agir também, com muita cautela. Porque libertar gente com muitos anos de pena a cumprir é um perigo para a sociedade. Não justifica isso. Não há pandemia que justifique, porque o Estado tem que dar um jeito disso, de separar as pessoas mais perigosas em locais próprios. Os que podem ter uma progressão mais rápida, porque já estão na beira de ir para um regime mais brando, como prisão domiciliar, a gente apressa.
E todas as prisões cautelares que não forem de crimes violentos ou de traficantes perigosos, também temos que autorizar. Então, o que eu vejo é isso, é um meio termo. Eu, com todo o respeito que tenho aos meus colegas magistrados de todo o Brasil, eu não aprovo, na minha visão, nem o radicalismo de não soltar ninguém e nem o radicalismo de soltar qualquer um. Eu prefiro lidar no meio termo porque eu acho mais justo para a sociedade e para as pessoas que estão presas. É isso. Perfeito, muito obrigada. Professor, acho que agora a gente vai para o sorteio. Guilherme Quadros vai começar. Beleza. O professor pediu para a gente sortear aí um exemplar do Manual de Processo Penal de 2020, da autoria do professor. A gente mandou o link ali no chat, no meio da palestra. A partir desse momento, eu vou encerrar as perguntas aqui. E a gente vai gerar uma planilha e vai fazer o sorteio pela internet mesmo. Então, muito obrigada pela palestra, professor. Muito obrigada pelo livro. E obrigada pela oportunidade. Obrigado a vocês. Tchau, até a próxima, viu? Obrigada, professor. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.